Olá, muito bom dia. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais uma edição do programa Agronegócio e eu desejo a você paz e saúde. E no programa de hoje nós vamos comentar de uma portaria do Ministério da Agricultura sobre rastreabilidade de agrotóxicos. Vamos falar do mercado de captação do leite no primeiro trimestre. Eu vou comentar do setor de produção de carne suína e bovina. Vou falar também do mercado do milho, tanto em nível nacional como mercado externo. E eu vou conversar com Kellen Zavarizi. Ela é gerente de serviços técnicos da Novus. Ela é doutora em nutrição animal e nós vamos falar do sucesso da avicultura, que depende da qualidade da carne e da carcaça de frango. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando do mercado de captação de leite no primeiro trimestre. A captação formal de leite aqui no Brasil cresceu 3,35% no primeiro trimestre deste ano. O Nordeste lidera a alta percentual, o Sul avança em volume e agora vejo os destaques por estados. Os resultados definitivos da pesquisa trimestral do leite do IBGE, que foi publicado, confirmaram o avanço da captação de leite no primeiro trimestre deste ano. A captação de leite nesse trimestre totalizou 6 bilhões 491 milhões de litros, um aumento de 3,35% em relação ao mesmo período do ano passado. É importante lembrar que 2024, por ter sido um ano bissexto, a análise da média diária de captação é mais precisa. Essa média registrou um aumento de 4,5% em relação ao primeiro trimestre de 2024. E nos resultados estaduais, Minas Gerais manteve a liderança como o maior produtor de leite do país. O estado captou mais de 1 bilhão 630 milhões de litros no primeiro trimestre, um aumento de 2,2% em comparação com o mesmo período do ano passado. Analisando a variação anual de volume, o Paraná se destacou como o maior aumento na captação de leite, adicionando 91,6 milhões de litros. Em seguida aparecem Minas Gerais, que adicionou no mercado mais 34,5 milhões, e o Rio Grande do Sul adicionou 27,3 milhões de litros. Por outro lado, alguns estados registraram retração, queda, como, por exemplo, o Rio de Janeiro caiu 9,9 milhões, o Mato Grosso 7,4 milhões de litros e Roraima caiu 4,5 milhões de litros. Em termos percentuais, o estado do Piauí foi novamente o grande destaque nacional, com um incremento de 22% no início de 2025, o maior do país pelo segundo ano consecutivo. Outros estados da região Nordeste também registraram um forte avanço, como Sergipe, por exemplo, que cresceu 16,6%, Rio Grande do Norte, 17,6%. A análise regional do primeiro trimestre deste ano mostra o Nordeste como crescimento relativo mais expressivo, de 10,36%. Logo após, a região Sul apresentou a segunda maior alta, 5,12%. Em termos absolutos, o Sul confirmou sua força e liderança na produção nacional, ao adicionar um maior volume de leite, 125,2 milhões de litros, o Nordeste 56,6 milhões de litros. O aumento da captação observada no primeiro trimestre deste ano foi em linha com a previsão do IBGE, resultado de mais uma oferta ajustada da recuperação da captação no quarto trimestre do ano passado.
Um outro fator relevante foi as condições climáticas. Foram as condições climáticas que, apesar de sempre desafiador, não apresentou grandes oscilações fora da normalidade desde outubro de 2024, o que contribuiu para bons índices de produção. E falando do mercado, agora vamos comentar do setor de produção de carne suína e bovina. As exportações brasileiras de carne suína registraram um recorde para o mês de maio, segundo o levantamento do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, que é o CPEA. Mesmo com leve recuo em abril, os embarques atingiram maior volume já observado para o período, evidenciando o bom momento da suinocultura nacional no mercado internacional. De acordo com os pesquisadores do CPEA, esse desempenho tem mantido o mercado interno aquecido, garantindo o escoamento da produção e sustentação dos preços pagos aos suinocultores. A alta demanda externa, aliada à oferta ajustada, contribuiu para o equilíbrio nas cotações, favorecendo produtores e exportadores. No setor de bovinos, o cenário também é de firmeza. Os preços do boi gordo, da reposição e da carne seguem sustentados pelo reflexo da combinação entre oferta restrita e demanda consistente por parte da indústria e também do varejo. A escassez de animais prontos para o abate e o ritmo de compras por parte dos frigoríficos tem dado suporte às cotações em diferentes praças pecuárias do país. Com isso, a cadeia produtiva do boi se mantém em equilíbrio, com os frigoríficos operando de forma mais cautelosa e produtores sustentando os preços. O ambiente do mercado, segundo o CPEA, é de estabilidade sem movimentos bruscos nas negociações. O desempenho das duas principais cadeias da pecuária brasileira evidencia a resiliência do setor em 2025, impulsionado por uma conjuntura de exportações aquecidas e gestão de oferta no mercado interno. A expectativa é de que, mantidas as condições atuais, os preços sigam firmes nos próximos meses, com bons indicadores para os elos produtivos. E agora vamos falar um pouquinho do mercado do milho, tanto em nível nacional quanto no mercado internacional. Lá em Chicago, o fechamento de mercado foi positivo para as cotações futuras de milho. O relatório, que foi divulgado agora pelo USDA na última quinta-feira, dia 12, reduziu a estimativa anterior sobre os estoques finais de milho nos Estados Unidos. O contrato para julho encerrou o pregão com um incremento de 0,34% e foi cotado a $4,38 por bushel. Isso significa $10,35 por saca. No mercado interno do milho, na última quinta-feira, a cotação fechou com recuo de 0,49% a R$ 67,64 por saca. Na B3, o fator-chave do dia foi o relatório divulgado pela Conab, que pressionou os preços, pois as novas estimativas para a safra brasileira, elas foram elevadas. O contrato com vencimento em julho de 2025 encerrou o pregão regular a R$ 63,10 por saca, um declínio de 0,9% frente ao dia anterior. E agora vamos falar do mercado da soja. Para as cotações futuras da soja, o cenário é de pressão lá em Chicago. O mercado segue aflito em meio à falta de novidades do segundo encontro dos representantes da China e dos Estados Unidos, além do relatório do USDA, que foi divulgado também na última quinta-feira, não ter trazido mudanças significativas para o cenário final da safra da soja. O contrato de soja grão com vencimento para julho deste ano encerrou o pregão caindo 0,79%
e foi cotado a 10 dólares e 42 centes por bushel. Esse valor representa 22 dólares e 97 centes por saca. No mercado interno, a soja apresentou leve recuo de 0,09% na última quinta-feira, dia 12, com a saca sendo negociada a R$ 134,26 na praça de Paranaguá. O dólar, por sua vez, encerrou o dia quase estável na B3, onde o contrato com maior liquidez para julho deste ano encerrou o pregão cotado a R$ 5,56, indicando um leve incremento de 0,02%. Os produtores rurais que dependem da irrigação estão em alerta diante da medida provisória 1300/25, que foi publicada no final de maio e que pode trazer sérias consequências para o funcionamento e viabilidade econômica da agricultura irrigada no país. A medida, ela transfere para as concessionárias de energia elétrica a decisão sobre o horário do fornecimento com desconto sem consulta prévia ao produtor. Segundo informações que foram divulgadas agora pela Rede Nacional da Agricultura Irrigada, o RENAI, a alteração ela rompe com a previsibilidade garantida anteriormente, quando o horário de desconto era fixado no período noturno. E com a mudança, o agricultor perde autonomia para programar a irrigação, o que pode afetar diretamente o desempenho produtivo, aumentar custos e gerar impactos ambientais, como a maior evaporação da água e menor absorção pelas plantas. A RENAI está mobilizada junto ao Congresso Nacional para alterar trechos dessa medida provisória. Entre as propostas levadas aos parlamentares está a criação de um modelo de negociação conjunta entre produtor e concessionária para definir o horário da irrigação com tarifa reduzida. A entidade também defende o acesso dos irrigantes ao mercado livre de energia e à tecnologia de armazenamento como forma de tornar a produção mais sustentável e eficiente. A mobilização ela surtiu efeito, mais de 600 emendas foram apresentadas à medida provisória até o prazo final, que foi dia 27 de maio. O setor espera agora que o Congresso leve em consideração os apelos de milhares de produtores irrigantes que dependem de regras claras e justas para continuar produzindo alimentos e contribuindo para a segurança hídrica e energética do país. A região norte vem se destacando pela significativa redução e participação das fêmeas nos abates de carne de bovinos, tornando um clima mais favorável para o avanço do preço do boi gordo. Na região sul do país, após a recente alta nos contratos futuros da B3, frigoríficos de Goiás, Minas Gerais, São Paulo, Mato Grosso do Sul foram ao mercado negociar boi a termo, utilizando cotações previstas para o último trimestre. E agora, na última quinta-feira, dia 12, o mercado físico seguiu otimista e finalizou o dia com ajuste positivo em 8 das 9 praças monitoradas. No mercado futuro, a B3 encerrou o pregão em queda. O mês de outubro de 2025 se destacou com recuo de 1,37% ante o dia anterior e teve seus contratos cotados a R$ 338,35 por arroba. O IBGE divulgou os resultados completos do abate de bovinos do Brasil no primeiro trimestre do ano. O volume de animais foi recorde para os primeiros 3 meses do ano e o volume total foi de 9,9 milhões de cabeças, um crescimento de 4,62% em relação ao mesmo período de 2024.
o número de fêmeas abatidas foi de 4,8 milhões de cabeças, 11,3% superior ao mesmo período do ano passado, e o março de 2025 registrou o maior número de fêmeas abatidas da história. Foram 1.680.000 cabeças. E depois do intervalo eu vou conversar com Kellen Zavarizi. Ela é gerente de serviços técnicos da Novos, ela é doutora em nutrição animal e nós vamos falar do sucesso da avicultura que depende da qualidade da carne e da carcaça de frango. Nós voltamos já, é um minuto só. Nós estamos de volta e agora eu vou conversar com Kellen Zavarizi. A Kellen é gerente de serviços técnicos da Novos, ela é doutora em nutrição animal e nós vamos falar sobre avicultura, nós vamos falar de qualidade da carne, carcaça de frango, e é um setor que vem assim em franco crescimento, vem expandindo muito, as exportações estão indo, graças a Deus, estão indo bem e, consequentemente, essas exportações indo bem, significa que nós precisamos de mais milho e mais soja para tratar das nossas aves. Kellen Zavarizi, muito bom dia, muito obrigado pela sua presença, é um prazer tê-la aqui, tudo bem? Bom dia, eu que agradeço estar aqui com vocês. É um prazer nosso, Kellen, tê-la aqui no nosso programa. Me dá-se uma visão rapidinha do que é a Novos, o que a Novos faz? A Novos é uma empresa de aditivos que tem mais de 30 anos, é uma empresa norte-americana que está no Brasil e que vende produtos que vai na nutrição das aves, né? Na verdade, são tecnologias, são produtos mais tecnológicos que faz com que traga soluções para os clientes, traga soluções, né? Traga mais uma nutrição mais balanceada para os nossos clientes. E consequentemente nós temos aí um ganho de peso, uma qualidade de carne muito melhor e automaticamente isso faz com que a gente passe a ter um produto de maior qualidade, é isso mesmo? Exatamente. A gente tem produtos onde trabalha principalmente na parte de qualidade de pele, de qualidade de pé. Então, a gente produz, esses produtos vão para a pele, principalmente para produzir uma carne com melhor qualidade no final. Kellen, a história do frango é um negócio muito interessante, a pesquisa, a tecnologia. A gente, até há bem pouco tempo, aí, não muito distante, demorava-se 3, 4, 5 meses para você ter um frango aí, aí na faixa de 2 quilos, 3 quilos, está hoje, basicamente aí com menos de 60 dias, nós temos aí uma qualidade de frango basicamente considerada excelente, né? Sim, sim. Hoje o abate médio, né, nas empresas é em torno de 45 dias e o frango tem 3.200, né? São aves grandes devido à genética que desenvolveu e uma boa nutrição e um bom manejo também que faz com que dê ambiente e condições para que essa ave desempenhe todo o seu potencial genético, né? Então, hoje em 45 dias a gente tem frango pronto para ir para a mesa do consumidor e com excelente qualidade. Pois é. A gente, quando fala em qualidade, quando a gente fala em carne, a gente não imagina que por trás disso tem um conjunto de fatores enormes, muitos estudiosos, muita pesquisa por trás, fazendo com que as coisas aconteçam, né? No caso, por exemplo, a Novos, né? Sim, para fazer com que esse frango atinja 45 dias com 3,2 kg, 3,3 kg, tem muito estudo por trás, né? Porque você precisa tanto do melhoramento genético, que é uma parte de muito estudo, você precisa entender o que esse frango necessita comer para que ele atinja o peso, né? Sem ter gordura sobrando, porque o frango, ele é 80% carne, né? Músculo, a gente come músculo. Diferente do frango que você falou de antigamente, que era cheio de gordura, hoje o frango é músculo, é carne pura, né? Então, você tem muita pesquisa por trás, muito dinheiro envolvido para que consiga produzir esse frango de extrema qualidade. Então, é muita ciência
por trás do frango que chega na nossa mesa. E aí as empresas, né, a Novus é uma delas, tem centros de pesquisa, são empresas que têm muitos doutores, né, entre os seus funcionários, tem P&Ds muito desenvolvidos para que tragam soluções para produzir cada vez mais num custo menor, porque a gente tem que pensar hoje que tudo é custo, Claro, né? claro. Tudo tem que trazer investimento para o nosso cliente e de maneira rápida, né? Porque quanto mais rápido, mais barato fica no final a produção. E em escala, né? Porque o frango é muitas toneladas de produção. Kellen, hoje o Brasil é basicamente eu não sei se eu posso usar essa palavra, mas seria talvez um centro de excelência em produção de carne, em produção de frango, né? Sim, sim. Hoje a gente tem que ter orgulho do que somos na produção de frango. Nós somos o primeiro exportador mundial, né? A cada 4 frangos de 10 no mundo vem do Brasil. Nossa. Então a gente tem que ter muito orgulho desse número. Nós produzimos assim com muita qualidade, sabemos produzir muito bem, com um custo muito bom. Então, a gente é referência mundial na produção de frango, né? Então, quando a gente chega fora do país, a gente tem que encher o peito e falar, não, a gente produz frango de qualidade e quantidade, a gente sustenta o mundo, entendeu? Outros países dependem da gente para comer carne de frango. Entendi. Kellen, temos que ter orgulho disso. Eu gostei demais dessa conversa nossa. Eu gostaria de trazê-la mais vezes ao nosso programa, se for possível, porque tem muita coisa que a gente tem que passar para a nossa população, que às vezes nem imagina o que tem por trás de um peito de frango, de uma coxa de frango, ou de uma coxinha que ele vai comprar numa padaria. Aí. É muita coisa, é muita tecnologia. Eu agradeço demais a sua presença, muito bom, muito legal, e eu quero trazê-la mais vezes aqui, tá bom? Fique à vontade, pode me chamar que eu venho. Tá bom, muito obrigado. Um abraço, Kellen. Um abraço, até mais. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino o nosso programa com a seguinte frase: a confiança em si mesmo é o primeiro segredo do sucesso. Muito obrigado pela sua companhia, que Deus nos abençoe e até o próximo programa.